Você sabia que a maioria dos líderes de sucesso do cliente, experiência do cliente, tem dificuldade de medir o ROI da operação? Ou às vezes nem mede o ROI. Né? Medir o ROI não é só comprovar que tem mais promotores na marca, não é só comprovar que a sua retenção está baixa, é realmente entender os custos que você tem de operação, os custos de produto, os custos que todo o serviço que você entrega tem, né, nesse momento, provar que aquilo ali está realmente gerando mais resultado do que uma operação sem o time que você tem, sem as ferramentas que você utiliza. Nesse vídeo vamos explicar o que é ROI em CSCX, vamos explicar como que você pode gerar ROI em CSCX e muito melhor do que isso, como você conta essa história para os seus líderes, beleza? Então venha com a gente até o final do vídeo. Bom, pessoal, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é sobre o famoso NPS, CSAT. Isso conta uma ótima história, né? Dá para a gente contar uma ótima história se a gente aumenta o volume de promotores ou diminui o número de detratores, mas no final das contas não é só isso que importa, né? A gente vê aqui na CS Academy muitas operações que os promotores realmente geram mais receita para a empresa do que os detratores, do que os neutros, e a gente vê outras operações que não tem nenhuma relação, que às vezes o cliente ele é promotor e mesmo assim ele cancela. Então a correlação depende muito do mercado que você está inserido. Aqui no nosso caso, a parte B2C, sim, impacta muito, tem muita relação com a longevidade do nosso cliente e com o volume de receita que ele gera com a gente. Mas no nosso caminho B2B aqui não tem muita correlação. Então às vezes o aluno ele está ali com um NPS alto, o decisor está com um NPS alto, mas mesmo assim a gente tem a mesma dificuldade ou facilidade de renovação, de expansão e tudo mais. Então observe, né, faça essa correlação. Promotores, neutros e detratores, qual que é a correlação de receita que ele gera, qual é a correlação de atividades, de comportamento, de eficiência que você tem com esse cliente, qual que é o nível de relacionamento que você tem com esse cliente. Então, se você conseguir fazer essa análise básica ali, segmentando cada um desses 3 níveis, já vai te ajudar bastante. Então, Diego, mas o que então, se não é o NPS, o que realmente vai mover o ponteiro? O primeiro ponto é a retenção. Se nós temos clientes que têm uma longevidade maior e o comportamento dele é mais próximo, né, ele é realmente mais engajado com a gente, tá aí um bom movimento de ROI. Se o meu time está gerando mais engajamento para o meu cliente, e isso consequentemente gera um LTV maior, né, um tempo de vida com o cliente maior, tá aí um ROI que você já pode provar. Né? Clientes que não lidam com o meu atendimento no processo que é atual e clientes que lidam com esse processo que eu tenho de sucesso do cliente ou com esse novo projeto de experiência do cliente. Então você já consegue dividir ali antes e pós-projetos, clientes que são acompanhados por CSMs, clientes que são acompanhados mais de perto pelo atendimento, se ele fica mais tempo ou não. Isso é um processo que demora um pouco para medir, né, que a gente tem que ir acompanhando mês a mês, mas geralmente faz muito sucesso. Segundo ponto, expansão. Expansão gera ROI realmente na veia, né? Então se a gente consegue gerar mais expansão com a nossa equipe do que vinha acontecendo antes, e é por conta de um processo, de uma pessoa que está dedicada a isso, ou de qualquer outro tipo de movimentação que a gente fez na nossa operação, golaço, né? A gente está conseguindo realmente gerar ROI por conta da nossa operação. Aí eu saí ali de 10 mil de expansão por mês para um volume de 50, de 60, de 70 mil com apenas uma pessoa que eu coloquei. Tá aí o ROI que a gente estava procurando, um ROI baseado na expansão que a gente tem com os nossos clientes. Terceiro ponto, mega relevante, muito comum em muitas empresas, que é o advocacy. Geralmente a gente já tem um volume de indicações, volume de pessoas falando bem da gente na internet, mas a gente não mensura isso, né? E muitas vezes isso é consequência de um bom trabalho da nossa equipe e a gente não consegue contar essa história também. Então o advocacy, muitas vezes, ele está ali acontecendo, a gente não mensura, a gente faz um evento, uma atividade, a gente não consegue mensurar quantas pessoas viraram advogadas da marca e acaba que a gente perde esse ROI, perde realmente essa comprovação do ROI que está gerando na nossa operação. Então, a dica é, consiga mensurar um programa de indicação, consiga mensurar se clientes mais engajados estão trazendo novos clientes, né, para que você realmente consiga comprovar o ROI nesse caso também. Bom, quarto ponto, e um ponto mega importante também, ainda mais agora nesse momento que a gente está falando muito sobre IA, é a gente mostrar o quão eficiente que está a nossa operação nesse momento. E a gente pode medir isso de várias formas. O importante é a gente conseguir acompanhar o antes e depois, né? Antes
sem os processos, sem essas contratações, sem trazer gente mais preparada, a gente era menos eficiente. E agora, com ferramentas, com processos mais bacanas, com a minha contratação, né, com uma pessoa nova, né, pô, eu quero mostrar que eu transformei essa equipe numa equipe mais eficiente. Isso é realmente um processo mega importante para você apresentar numa reunião de liderança, numa reunião de board, numa reunião que você está tentando ali apresentar os resultados da sua operação. Então lembre-se sempre que eficiência também é dinheiro. A gente está diminuindo o custo da nossa operação, a gente está conseguindo gerar mais eficiência e isso gera uma margem maior para a empresa. O seu chefe vai adorar se você vier com essa notícia também. Bom, então quero te passar agora um framework para você realmente comprovar o ROI que você está gerando. Então o primeiro ponto é: mensure tudo no momento que você estiver agora, né? Então eu estou recebendo uma nova operação na minha mão, estou recebendo aqui, estou trocando de empresa, fui promovido agora. Mensure tudo, mensure o churn, como que é hoje a receita gerada dentro da base de clientes, mensure o NPS, mensure todo o comportamento do cliente, né? Então, tenho clientes ativos semanalmente, só 50% da base. Então, todos esses números vão ser mega importantes para você conseguir comprovar o ROI, né? Então, são números que vão demonstrar que você está realmente fazendo mudanças estruturais na operação de clientes da sua empresa. Então, o primeiro passo é você realmente mostrar como é agora, tanto os números como os processos. Com esse processo, com esse número de pessoas, com essas pessoas que estão aqui, com essas ferramentas, o número é esse. E onde que a gente quer chegar? Então, se a gente quer melhorar o churn, a gente precisa colocar metas, objetivos e passar isso para o nosso time. Se a gente quer melhorar o número de expansão, metas, objetivos e passar isso para o time. Se a gente quer melhorar o comportamento do cliente, a mesma coisa. Passar para o time quais são esses objetivos. E aí, se você está vendo isso numa virada de trimestre, né, ou de dezembro para janeiro, ou de março para abril, ou de junho para julho, aproveite esse momento para colocar até nos seus OKRs, né? Coloque nos seus OKRs esses objetivos e aí sim você cria projetos baseados nesses OKRs. Né? Então, quais são os key results que a gente quer gerar para melhorar, para a gente provar que a nossa operação dá ROI. Se a gente não acompanha o número semana a semana com o time, se a gente não conta esses números para os nossos pares, para as outras lideranças, a gente acaba perdendo um pouco o fio da meada. A gente fica só apagando incêndio. Chega problema, a gente resolve, o cliente tem uma ótima experiência, mas a gente não está medindo nada, e aquilo vira só espuma mesmo, não está realmente conseguindo gerar nada de interessante, porque a gente não tem visão. Né? Então, retomando aqui, ponto de partida, como estão os números de pontos de partida, como está a nossa operação no ponto de partida, aonde a gente quer chegar, a gente cria os OKRs e o planejamento, né, os projetos que a gente precisa tocar para melhorar isso, e aí a gente apresenta para a empresa e vai acompanhando semana a semana. Eu vou dar alguns exemplos aqui de projetos que você pode sugerir. Então eu tenho ali um problema de churn alto, estou com 10%, eu quero chegar em 5% até o final do ano. Então, quais são os projetos que a gente pode fazer? A gente pode melhorar nosso onboarding, a gente pode colocar um projeto de retenção, a gente pode colocar um projeto de renovação de contrato, a gente pode colocar um projeto de engajamento de clientes, né? Como que a gente aumenta o engajamento do cliente, a gente pode colocar um projeto de produto, né? Como a gente melhora o produto. Então, qualquer um desses projetos, quando a gente implanta, a gente consegue gerar algum resultado, já começa a comprovar o ROI que a gente tanto quer. Então isso é uma grande oportunidade de você reunir o time, mostrar os objetivos, as metas que você quer alcançar e aí criar um brainstorm e começar a realmente discutir quais são os projetos mais relevantes. E lembre-se sempre, não crie projetos que vão demandar de outras áreas. A gente precisa melhorar o produto e aí você cria o escopo dessa melhoria e manda para o produto. Não, isso faz parte, mas não vai depender dos outros para você bater as suas metas. Você precisa realmente usar todo o recurso que você tem para gerar resultado. Porque às vezes você fala assim, as carteiras estão muito grandes, tem pouca gente para muito cliente. Eu preciso de gente a mais. Como que você comprova isso? Você pega uma pessoa do seu time, aloca num projeto específico com uma carteira daquele tamanho que você gostaria de que fosse, e aí essa pessoa vai tocando com os clientes. Isso, né, o seu objetivo é gerar mais engajamento, gerar mais expansão ou gerar mais retenção, você vai controlar esse número que você quer chegar baseado nesse experimento que você está fazendo. Terminou o experimento, né, 2, 3 meses ali que você fez o experimento, você encerrou, você mensura, prepara uma boa apresentação e leva para o seu líder para provar que
aquela sua tese de carteiras menores vão gerar mais ROI, ela foi comprovada. Porque no teste que você fez, aquele CSM, aquela atendente, aquela pessoa de relacionamento gerou mais resultado com aquela carteira de clientes e a gente precisa aplicar isso para toda a carteira. Então a gente precisa lá de mais 3 CSMs, de mais 3 pessoas dentro do time que perto daquele resultado que você gerou com aquela carteira amostral vai gerar muito ROI. Então essa é uma forma que para mim faz mais sentido para apresentar para a liderança e estruturar. E lembre-se, nunca superestime o potencial do seu time, nem subestime. Então coloque metas realistas, né? Metas que realmente a gente consiga alcançar. E aí por fim, né, a gente contar essa história do nosso ROI, né? Como que a gente gera retorno sobre o investimento em experiência do cliente, em sucesso do cliente. Porque se a gente não consegue contar muito bem, se a gente não tem uma boa skill desenvolvida de relacionamento com o cliente, de comunicação com o cliente interno, a gente não consegue comprovar o ROI também. Porque o ROI está acontecendo, mas a gente não comprova, e isso é um dos maiores erros dos profissionais também. Então estimule essa comunicação, esse canal direto com o seu líder e às vezes com os diretores da empresa, para que você consiga mostrar um pouco aí do seu resultado. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo sobre ROI. Eu quero que você volte aqui nos comentários mostrando um pouco aí do seu projeto, o que você pensa sobre o resultado que você pode gerar. Lembre-se, né, nós acreditamos muito na nossa operação, em CS, em CX, mas a gente tem que mostrar isso para outras pessoas também. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário, porque isso nos ajuda a gerar ainda mais conteúdo para você. E se você quer saber mais sobre a CS Academy, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Vou deixar aí também um link do nosso site para você conhecer todos os nossos planos, tanto de pós-graduação como dos nossos cursos livres. Beleza? Até a próxima. Valeu!